Amém. Louvado seja Deus, porque sentimos a presença do Senhor mais uma vez entre nós. Vamos abrir a Escritura Sagrada? Novamente no segundo livro dos Reis, mas hoje no capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 24 e alguns do capítulo 25. Amém, meus queridos? A partir do verso 8 do capítulo 24 até o 17. Depois nós vamos no 25, do 27 ao 30. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 8, diz assim: Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Capítulo 25 agora, versículos 27 até o fim, que dizem assim: Depois disto, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Babilônia, no 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, levantou, no ano em que reinou, a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada a subsistência contínua,
a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Amém. Muito bem, meus irmãos. O grande avivamento trazido pelo nosso irmão Josias não teve uma duração muito prolongada. Primeiro porque havia uma forma que Deus idealizara de tratar com o povo, principalmente pelos pecados estúpidos de Manassés. Depois, porque este povo não foi reavivado de coração como deveriam. Eles emocionaram-se momentaneamente e passaram por aquele período que foi um pouquinho mais de 5 anos de euforia, com Deus operando entre eles, eles obedecendo as normas trazidas por Moisés, mas logo esfriaram. Josias morreu, porque foi teimoso, e os seus filhos não agiram como ele, não aprenderam a lição em casa. Nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, inclusive na casa do Senhor. Mas, em determinado momento, quando a idade chega, o que nós podemos fazer é orar, porque não temos mais a condição de controlar. Então, os filhos de Josias, os filhos de Josias, eles não foram fiéis a Deus como fora o seu pai. E eles começaram a provocar a ira de Deus, e já havia de Deus a palavra de que eles seriam cativos da Babilônia, para que estas coisas se apressassem. Jeoacás teve um reinado rápido, o outro filho também, Jeoaquim, um reinado rápido. Este foi assassinado, e agora nós vemos subir ao trono Joaquim, também herdeiro de Josias, mas que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, não foi um homem obediente. Ele herdou o trono num momento difícil, em que o povo atravessava condições difíceis no aspecto moral, espiritual. Eles estavam totalmente perdidos pela má influência real, inclusive, e por não terem permanecido fiel ao Senhor, guardando aqueles ensinamentos que Josias havia trazido ao povo. Nós podemos permanecer ao Senhor, permanecer fiel ao Senhor, incondicionalmente, independente do que estiver do nosso lado. Quando nós temos a nossa fé, segurança, estabilidade, compromisso com Deus, nós não vamos nos corromper de forma alguma. Mas eles não agiram desta forma. Claro que sempre sobram ou restam os que permanecem fiéis, em quantidade menor, a minoria. Mas, infelizmente, a maioria tem a tendência a arrebanhar os demais. Então, este moço, com 18 anos, sobe ao trono, já traumatizado por ter visto o pai ter sido assassinado. Então, imagine que situação difícil que este moço já sobe ao trono enfrentando, no sentido pessoal da palavra. Uma guerra emocional, e isto provavelmente geraria um trauma, ele precisaria equilíbrio para lidar com esta tragédia familiar, sobe ao trono para reinar numa nação também um tanto quanto perdida, um povo de difícil cerviz,
que não queriam voltarem-se para o Senhor de forma alguma, tudo colaborava para que ele não tivesse um bom reinado. Tudo ajudava ele não ter um bom reinado. E, infelizmente, isto acontece. Ao invés de mudar aquela história, voltar-se para o Senhor, ver o exemplo de Josias, este moço vai pelo exemplo do pai. Quem sabe por vingança, por necessidade de reparar um dano. Nós nunca podemos resolver um problema criando outro. Reparar um dano causando outro. Sempre precisamos procurar resolver as coisas de forma pacífica. Porque um abismo chama o outro abismo. E a situação ficaria difícil, extremamente delicada e comprometedora. Este moço, então, ele já sobe ao trono com seus vários problemas pessoais e opta em não ser fiel ao Senhor também. E as consequências viriam. Lidar com tragédias não é uma coisa simples. Lidar com tragédias é necessário oração, é necessário busca de ajuda, é necessário relacionamentos saudáveis, talvez até um momento de paz, de reflexão, para se refazer. Imediatamente em que o pai é assassinado, o rapaz já sobe ao trono com a obrigação de liderar aquele povo. Então tudo estava muito difícil para ser contornado. Se não bastasse, há um ditado que dizem que as coisas não estão tão ruins a ponto de não poderem piorar. Em alguns instantes, parece que até nós que procuramos ser fiéis ao Senhor, quanto mais oramos, mais nos dedicamos a Deus, mais tentamos mudar as nossas atitudes, pior a situação fica. São tempos de Deus, momentos em que só vão servir no futuro para o nosso crescimento. A Bíblia mesmo, Jesus nos diz que em algum instante, em todos, mas é maneira de colocação aqui, alguns instantes, o que ele faz hoje, jamais nós vamos entender, mas amanhã compreenderemos. E eu amo Eclesiastes 3, se eu pudesse pregá-lo todo dia, Eclesiastes 3, Salmo 139, era uma coisa maravilhosa. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Tempo de perder, tempo de tragédia, tempo em que a situação fica cada dia pior, também são projetos do Senhor. E nós podemos, inclusive, usar o exemplo de Jó. Quando as coisas todas começaram a ficar ruins, esposa, amigos, e todos não conseguiram compreender, ele disse: recebemos o bem do Senhor, acaso não poderíamos também receber o mal? Então tudo provém de Deus para o nosso crescimento. Tudo é permissão de Deus. É uma coisa tremenda e muito difícil em algum momento de compreender. Então este moço está diante de uma crise e as coisas começam a acontecer. Deus havia dito que pela falha de Manassés, apesar de todo o esforço de Josias, ele permitiria o povo ser afligido, ajustado pela Babilônia. Tanto quanto o reinado do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios. Este rapaz, com todos estes problemas pessoais, emocionais, ele começa a ver a sua pátria, o templo do Senhor, os seus melhores amigos,
a sua zona de conforto, nascido, criado ali, ser invadida pelo inimigo, como nós acabamos de ler. Se não bastasse tudo, vem Nabucodonosor contra a cidade de Judá, trazendo os seus ajudantes e começa a tirar dali tudo que era mais precioso, inclusive do templo, da casa do Senhor. Este moço vê ruir, ser levado à força, sem direito deles de defesa, porque não tinham preparo para tal, e a Babilônia era uma potência mundial no momento. Ele vê ruir o templo, ele vê ruir os seus bens materiais, vê os seus amigos sendo levados. Aí, se nós formos a Lamentações de Jeremias, que Jeremias vivia, foi um dos grandes profetas e dos poucos que viveu para ver acontecer o que Deus usara ele. Nós vamos a Lamentações de Jeremias, Jeremias começa a ficar em pânico e dizer: meu Deus do céu, a cidade vazia, outrora tão populosa, a glória da casa do Senhor parece que se foi. Não é uma coisa tão simples não, irmãos. Nós começarmos a enxergar aquilo que era nosso, o nosso mundo, porque nós somos humanos, o que há de precioso, o que há de valor, herança de família, uma herança espiritual também. Este moço tinha talvez ouvido falar que havia promessas. De repente, tudo ser levado, os seus amigos criados com ele, homens, referências ali, estudiosos, intelectuais, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, provavelmente a família de Mardoqueu, todos sendo levados cativos, olhando para trás, sem poder fazer nada, deixando casa, lavoura, bens e tudo conquistado com tanto esforço, para trás para serem administrados por uma outra pessoa, por um outro reino, com leis, normas totalmente diferentes às deles. Imagine a condição interna deste rapaz e daquele povo. Tudo acabando. Nós, às vezes, nos mudamos de cidade, até mesmo porque Deus nos manda, porque abre uma porta. Eu conversava com um amigo meu, de muitos anos, que criamos juntos no Ipiranga, e ele foi transferido para uma cidade do interior, a empresa dele transferiu. E ele dizia para mim: ora por mim, mano. A adaptação nossa está sendo terrível. Porque muitos anos morando na grande São Paulo, de repente se vê numa cidade pequena e não estando desempregado, a empresa transferiu ele, uma multinacional, que ele trabalha há mais de 20 anos. E ele, com toda esta dificuldade de recolocar filhos na escola, de estar indo em outra igreja, nós às vezes nos mudamos e foi ordem de Deus, promessa de Deus se cumprindo. E até nós nos adaptarmos àquelas coisas novas, é uma condição difícil. Sentimos saudade dos nossos amigos, parece que tudo é diferente. A princípio pode parecer melhor, aí gera-se uma empolgação, à medida que vai se descobrindo as falhas, defeitos ou o montante de tudo aquilo, nós começamos a ter saudade dos dias passados. Agora imagine você estar dentro da sua casa, na sua pátria,
com tudo que é seu, que o seu pai te deixou por herança, e os irmãos fiéis ao Senhor, que amavam o templo, conheciam o Salmo 122, e diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oravam pela paz em Jerusalém. Entre os transportados, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, jovens fiéis a Deus que provaram isto lá no cativeiro, mas humanos. Você deixar para trás amigos, família, locais que você frequenta, que fazem parte do seu dia a dia, não é uma coisa tão simples. Imagine obrigados, sem direito a reclamar, custando a própria vida. E este moço vive tudo isto. Vê o templo saqueado. É tão ruim quando nós vemos alguém se afastar da presença do Senhor, nós percebemos que o adversário saqueou de nós aquela pessoa. É tão ruim quando nós ouvimos notícia de pessoas outrora, grandes servos de Deus, até com notoriedade no louvor, na pregação da palavra, de repente desistem da fé, ou sofrem alguma condição e dão uma parada. Isto não é uma coisa tão fácil de se enfrentar. E estes irmãos precisavam serem fortes o suficiente para enfrentar esta condição, esta adversidade. Este rapaz, Joaquim, ele vive este momento difícil. Os demais ouviram o aviso de Deus, a promessa, inclusive, de restauração, mas eles não viveram aquilo. Então, este moço pode ter pensado dentro dele: por que no meu reinado, apesar da falha, aconteceu tudo isto? Por que não foi no reinado do meu pai? Por que não no reinado do meu filho que me herdaria? Ou quem sabe, por que eu não morri? Por que eu vivi para ver tudo isto? Nós às vezes não dizemos: por que, meu Deus, tanta coisa ao mesmo tempo? Nós às vezes não fazemos comparações, nós somos humanos, irmãos. Parece que a prova é muito difícil só para mim, para o outro não. Nós somos humanos e nós perguntamos: por que Deus comigo isto? Onde vai parar? Até quando? Mas aí eu amo o salmista, né? Provavelmente quando ele entrou num rompante desse, ele parou um pouquinho, conversou com ele e disse assim: por que estás abatido a minha alma? Por que você está perturbada dentro de si? Espera em Deus, porque você ainda o louvará, Ele vai te salvar dessa. Sempre anda, canta, sempre haverá uma palavra de conforto de Deus para a nossa vida, sim, mas nós somos humanos. Não deixamos de sofrer os momentos, não. Crente também passa por prova, por luta, dificuldade. O que acontece com o ímpio também acontece com o justo. Nós estamos ainda no mundo, não estamos num corpo incorruptível. Eu prestei atenção no hino, na letra do hino, que as irmãs adoraram a Deus. Aqui no título diz que o hino é da Soraya Moraes. Eu não sei se é ela que compôs o hino. Se foi, ou a quem compôs o hino, merece o Salmo 47. Deus sendo louvado, aplaudir com as mãos o nome do Senhor na vida dessa pessoa. Que Jesus desfez estas marcas. Nós também podemos carregar algumas marcas difíceis na vida, que precisarão ser administradas, talvez, por um determinado momento.
E aqui nós estamos diante de um quadro caótico, uma tragédia, uma coisa fora do comum. Não se enxergava mais uma possibilidade de arrependimento. Naquele momento, tudo era nulo. O desespero falava mais alto. Como sonhariam? A desilusão foi tão grande que quando na Babilônia disseram: cante a nós aquele cântico ou aqueles cânticos que vocês cantavam em Sião, eles disseram: como poderemos fazer se os nossos instrumentos estão pendurados nos salgueiros junto ao rio da Babilônia? Ou seja, nós não temos força para cantar. Quando tudo está bem, é muito mais simples adorar e cantar. Agora, quando as coisas estão difíceis, não é uma condição tão simples. Imagine o quadro destes irmãos. E quem olhasse as outras nações? As outras nações zombavam. Se nós formos ler os livros de Isaías, as profecias contra estas nações, contra Moabe, Amon, Filístia e todos os demais, nós vamos ver que inclusive os últimos despojos, as últimas coisinhas que sobraram, oportunistas, algumas foram lá e tiraram para dizer: eu também saqueei Judá. Eles tornaram-se em opróbrio, em vergonha mundial para os outros. Quem olhasse, passava e dizia assim: não eram os bons aí que se louvava a Deus? Até mesmo o nome do Senhor ficou ali comprometido na boca dos incrédulos. Mas Deus não se permite ser zombado. Nunca. Nunca permitiu. Não há alguém vivo que tenha zombado de Deus ou questionado o seu poder. Não há e não haverá. Ele é soberano em tudo. Deus não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer de forma alguma. A terra está para ver que Deus não se deixa escarnecer. A terra está para saber que Deus não se deixa escarnecer. Mas vamos lá. Imaginem a condição de tudo aquilo. E o rei, a autoridade máxima da nação, não podia fazer nada, nem salvar-se e nem mesmo a sua própria família. E eles vieram e levaram o que era de mais precioso a primórdio. O que não tinha tanta valia, os pobres, que não iriam contribuir ainda mais para o crescimento babilônico, não interessou para eles. Agora imagine aqueles irmãos pobres que ficaram ali. A condição deles. Então a tragédia era uma coisa terrível. O rei tornou-se preso. Foi para o cárcere, para a prisão. Os dias foram se passando e isto duraram 37 anos. Não foram 37 minutos, nem 37 dias. Foram 37 anos de prisão. Porém, enquanto isso, lá na Babilônia, entre os transportados, e Deus mostraria a glória dele para o rei da Babilônia, e provaria: você conseguiu êxito porque eu permiti, porque maior do que eu não há. Daniel chegou lá e optou em não se contaminar com o manjar do rei, e Deus fez a diferença na vida dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram à estátua que o rei deu ordem, foram lançados na fornalha de fogo ardente e não morreram, porque o quarto homem chegou ali para salvá-los. Não importa onde nos coloque, onde quer que tenhamos que chegar, até mesmo para sermos ajustados por Deus, Deus estará do nosso lado para nos dar o livramento. Canta e dá graça. Isto é fato. Isto é fato. E por conta disso,
Havia ainda quem orava. Exemplos fortes: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Mardoqueu, Esther, eram comprometidos com Deus na Babilônia. Viviam em comunhão com o Senhor e oravam. Daniel 3 vezes ao dia orava ao Senhor, para que Deus desse vitória ao seu povo. A oração move o coração de Deus, sabe por quê? Quando este templo foi inaugurado, canta e dá graça. Quando aquele templo foi inaugurado por Salomão, o Senhor disse assim para Salomão: pode vir a peste que for, até se o meu povo pecar, o que seja que aconteça, nem sei se eu falei certo. Põe aí para mim, ô Flávio. É Flávio. 2 Crônicas 7:14. Que é, inclusive, o tema do Congresso das Irmãs, lá no Pangauá. Deus apareceu a Salomão para selar com ele. E disse assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ela estava em ruínas, invadida pelo inimigo, e o inimigo achava que nunca mais aquilo voltaria ao normal. Eu não gosto muito de dizer o nome dele. Isso foi criação. E aqui na tribuna, no lugar santo, no altar do Senhor, o mais bonito é dizer: Jesus Cristo é poderoso, Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, faz milagres extraordinários. Mas nós estamos no mundo e Ele não é um personagem fictício, Ele é verdadeiro. O diabo é sentenciado a perdedor. Mas ele ainda não se conscientizou, talvez, disso. Então, quando alguém cai, alguma coisa ruim acontece na vida de um crente, ele faz festa, e acha que venceu e que nunca mais poderá voltar a glória de Deus àquele lugar. Mas Deus não age deste jeito. Não, nós não lemos ontem, capítulo 1, versículo 18 do livro de Isaías, uma promessa de Deus para este povo: vinde a mim, vinde, argui, porque ainda que os vossos pecados sejam mais sujos que a escarlata, branco mais alvos do que a lã se tornarão. Jesus não disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Canta e dá graça. É Marcos 1. Eu sinto a glória de Deus aqui hoje. Todo dia ela está aqui, é forma de expressão, né? Mas eu sinto a glória de Deus aqui hoje. Deus há de fazer um rebuliço entre nós, de vitória para a nossa vida. E crentes durante a semana verão a fidelidade de Deus. Sim! Canta e dá graça. Eu sinto a glória de Deus entre nós. Aleluia! Aleluia! Jesus disse que não veio para o são, Ele veio para o doente. Mas o inimigo não, ele pula, porque ele conhece a Bíblia, então ele pula estes versículos. Jerusalém estava condenada a nunca mais ser reerguida, a viver de
de escombros, né, que diz, sem muro, sem porta, qualquer um entrava e saía, fazia o que bem entendia, mas eles tinham promessa. O rei desperdiçou as oportunidades dele na juventude, sim. Eram consequências destes desperdícios? Sim, eram. Quem sabe estes 37 anos foram de dor, arrependimento, angústia, encarcerado? Nós não sabemos. Quantas pessoas presas ao ontem por ter perdido oportunidades na vida, não conseguem viver bem mais consigo mesmo, tornam-se amargas, desesperançosas, às vezes apáticas, difíceis de convivência, traumatizadas, permitem sentimentos ruins fazerem parte do seu dia a dia, tornam-se maldosas, me perdoe, invejosas, em algum instante vingativas, porque ele não consegue admitir que ele foi culpado de perder algumas oportunidades que a vida deu a ele. Talvez Joaquim viveu assim no cárcere, 37 anos imaginando, se eu tivesse dado ouvido à voz de Deus, eu não estaria aqui. Se eu tivesse seguido os conselhos do livro da lei achado pelo meu ancestral Josias, eu não estaria aqui. Martelando aquilo dentro dele. Mas eu disse, ali na Babilônia, como também entre os pobres restantes lá em Jerusalém, haviam os que não se curvavam. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine milhares, milhões orando, move o céu e a terra. E a palavra do Senhor diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. O Senhor é conosco aqui esta noite, porque aqui é a casa dele também. Aleluia! Não há problema que Deus não tenha poder de resolver. Não há fundo do poço que o Senhor não tenha uma corda para puxar. Antigamente, há algum tempo atrás, não é na minha época, na época do pastor, da Ducília, não é? Da Cinha, cantavam assim: Deus resolve o seu problema, não é? Eu acho que era eu lá que cantava. Na terra, no céu e no mar. Nunca houve e não há problema para Deus. Não há, irmãos. Para o Senhor não há impossível. Um dos versos mais lindos da palavra de Deus está lá, Gênesis 18 e 14. Sara escondida, com 90 anos, 89 em média, e o Senhor disse: mande chamá-la. E o anjo perguntou: por quê? Haveria alguma coisa difícil para Deus realizar? Não tem nada que Deus não faça. Não há impossível para o Senhor. Uma perna quebrada, Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita, nem a morte tem poder sobre ele, porque ele venceu a morte na cruz do Calvário e nos garantiu vida eterna também. Mas Jerusalém era motivo de zombaria, e o rei aprisionado, vivendo o sentimento de culpa. Imagine a nação. A culpa é de Jeoaquim, a culpa é de Jeoaquim, a culpa é de Jeoaquim, porque isto é fato. Poucas pessoas reconhecem a culpa. Na maioria das vezes nós vamos procurar o culpado e não resolver o problema. Imagine o peso da responsabilidade sobre este homem. Mas vamos lá, haviam ainda os fiéis para orar. Haviam os fiéis para orar.
Ele viveu martelando os anos que ele desperdiçou, como nós desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos, nos tornando escravos, às vezes, do pecado, de paixões mundanas, momentâneas, de complexos de inferioridade, de traumas. Às vezes nós nos prendemos a mágoas, sentimentos, me perdoe o termo, mesquinho, que não vai levar a nada. E nós desperdiçamos a oportunidade de viver a intensidade da presença de Deus em nossa vida. Imagine a condição deste rei, vivendo isto por todos estes anos. Mas, repentinamente, Daniel capítulo 2, quando Daniel orou ao Senhor, estando preso ali na Babilônia, Daniel capítulo 2, e ele foi interpretar o sonho. Eu não anotei esta referência. Ele diz que o Senhor estabelece. É lá, ó. Daniel capítulo 2, versículo 20. Coloque aí, Flávio, por gentileza. Falou Daniel e disse: bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Olha lá, ele muda o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o oculto e o escondido, e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. Os planos malignos mais fechados pelos principados e potestades do mal são visíveis aos olhos de Deus. E ele se antecipa e nos dá vitória. Aleluia! Aleluia! Canta e dá graça. Daniel orou. Deus fez um rebuliço. Destituiu o rei. E nasceu este rei, com este nome esquisito. Deus usa, sem olhar o nome, né? Este nome esquisito, que ninguém colocaria no seu filho. As irmãs aí, olha, que estão esperando criança, jamais colocariam um nome. Evel Merodach. Este rapaz reinou somente 2 anos, foi assassinado. Mas durante estes 2 anos, Deus coloca no trono para realizar um projeto dele. Deus coloca no trono para realizar o projeto dele. Mesmo que depois morra, desapareça, para realizar o projeto do Senhor, Ele coloca no trono. Fez subir este moço ao trono, um moço misericordioso, que talvez foi fazer algumas análises dos prisioneiros ali. E quando chegou diante de Joaquim, ele viu que não havia nada que o condenasse, ameaça alguma ele faria no reinado da Babilônia. A prova estava ali, 37 anos, preso com a sua família. Mandou chamar este moço. E mudou a história deste rapaz. Nós estamos diante de uma pessoa que foi um tipo de Jesus Cristo ali naquele instante.
nós estávamos todos condenados a não sermos nada. Havia uma cédula que nós tínhamos que pagar, a cédula do pecado, por imprudência de Adão e de Eva. Nós tínhamos que pagar para o resto da vida. Mas em Jesus Cristo nós nos tornamos livres. Este rapaz libertou o rei da cadeia. O rei foi liberto da cadeia física. O rei foi liberto da cadeia emocional, dos traumas de culpa. O rei foi liberto dos problemas de ordem sentimental e espiritual que ele tinha, porque estar na cadeia não é uma coisa agradável. Saiu de dentro do cárcere. Jesus nos libertou e está entre nós esta noite porque continua o libertador de Israel. Eu não sei o que te escraviza a 37, 27, 57, 77, nem sei 17 que é melhor, não sei o que te escraviza, mas o Senhor permanece puro para dar liberdade. Que nome é puro para dar liberdade. Não sei qual é o tanto de anos que te escraviza. Eu só sei que Jesus permanece o libertador de Israel. Mandaram chamar o rapaz lá. O rei vai mandar te chamar, irmão. Mandaram chamar o rapaz no cárcere. Agora com 55 anos. Deus não se condiciona à idade. Joel diz assim que os velhos teriam sonhos, visões, seriam renovados em força. Agora com 55 anos, também maduro, com caráter forjado, experimentado em cadeia, sabendo viver dificuldades, sem muita escolha. No cárcere, ele não poderia escolher o prato que iria comer, o horário que ia comer, a roupa que iria vestir, o local que iria. Só dá valor à liberdade quem já foi em algum momento privado da mesma. Agora vinha um rapaz liberto, sem mágoas. Não tinha em volta dele mais guardas. Estaria em volta dele as armaduras de Deus para dar a ele autoridade para vencer novamente. Jesus nos libertou, irmão. O rapaz que chegou lá para dar a ele liberdade, falou com ele de forma benigna, ou seja, acima do limite de bom. Falou com ele de forma amorosa. O coral não canta, que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão bela e graciosa. Jesus, me permita, não chega com estupidez passando no rosto. Eu vou te tirar daí, porque eu vou cumprir uma promessa. Mas você chegou aí por causa disso, daquilo. Não! Quando perdoa, lança no abismo e nunca mais traz ao rosto. Falou com benignidade. Falou com amor. Mostrou ao rapaz que havia oportunidade ainda dele ser liberto. Deu a ele um lugar de honra na mesa. Abre comigo Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Príncipe, princesa, foi o que o Senhor te transformou. Herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Aleluia! Falou com
amor. Chamou ele, mandou sentar à mesa. Quem pode fazer um prisioneiro sentar à mesa do rei? É uma mudança muito brusca. Provavelmente ensinou ele a etiqueta. Prisão ensina os nossos valores e conceitos mudarem. Prisão educa. Prisão forja em nós sentimentos que nunca imaginaríamos conseguir superar. Prisão prepara. O rapaz foi convidado a sentar na mesa do rei. Também mudou as vestes dele. As vestes de escravidão, sofrimento, dor, lembranças tristes, são feias, constrangedoras, apavorantes. Mas as vestes que o Senhor nos colocou, não. 61 de Isaías, versículo 7, em que o profeta profetizava Jesus Cristo e a sua missão aqui, e inclusive Jesus cita, não é o 7, né? Desculpa, é o 3, Flávio, você estava certo, eu que errei aqui. Depois você coloca o 7. Vamos desde o início? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Aí, ó. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Põe o 7, por favor. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Jesus muda. As vestimentas de Jesus são diferentes. Inclusive são vestimentas de guerra que trazem autoridade. O inimigo corre das suas armas, porque ele sabe que não pode com elas. Mudou as vestes dele. As vestes agora não mais teriam lembranças das coisas passadas. Outra coisa, ele passou a comer na mesa do rei, e foi vitalício. Recebeu por herança vitalícia. Passou a comer na mesa do rei para o resto da vida. Lucas 22. Lucas 22. 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Estaremos com Cristo, participaremos à mesa, e Ele ainda nos dirá: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos comer na mesa do Rei Jesus.
Mas enquanto estamos aqui, Deus tem mesa preparada para você. E existe uma mesa preparada para nós aqui esta noite, uma mesa espiritual, mesa preparada, cálice transbordando, cabeça ungida. Isto aqui é vida, isto aqui é vida, vida com Jesus, isto aqui é vida, carregando a cruz. Aleluia. E ainda nós temos a herança vitalícia. João, o apóstolo do amor, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 8:36. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos deu liberdade, nos garantiu a herança. As prisões foram quebradas de Joaquim. E agora quem tivesse notícia dele, teria, olha, agora ele almoça, janta na mesa real. Ei, as notícias a seu respeito vão mudar. Aquelas más notícias, notícias de tragédia, de falta de dinheiro, as coisas não dão certo, elas vão mudar, porque Deus vai te chamar a sentar com Ele ou com os seus inimigos, ou sei lá, a quem te perseguiu, o Senhor vai te colocar na mesa real, na terra da bênção. Amém, meus queridos? Mudou. Por isso que eu amo Jó. O último, tá, Flávio? Jó, capítulo 8, versículo 7. Eu gostaria de convidá-los a ficarem em pé, por gentileza, nós já vamos concluir. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Tem promessa de Deus. As coisas ainda têm jeito. Deus está no trono. E ninguém consegue atrapalhar. Ele diz para Isaías, ninguém há que escapa das minhas mãos, operando eu. Quem vai impedir, Isaías? Então profetiza que vai haver mudança para este povo. Amém. Eu quero saber se há alguém aqui hoje que quer receber Jesus como Salvador. Levante a sua mão, que quer ver-se livre da escravidão do pecado, que quer mudar a sua vida, que quer participar conosco aqui da mesa do altar do Senhor. Levante a sua mão como um sinal, ou se isso te constrange, saia do seu lugar, venha até aqui à frente que a igreja quer orar por você. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Vamos cantar? Vamos, mesa preparada? Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isto aqui é vida. Será que você consegue achar aí? Mesa preparada. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Para o ensaio tá bom, você sabe, Érica? Ixi, não é do seu tempo, né? Olha, denunciou a nossa idade aí, Zé. Mesmo
Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz, isso é que é vida, vida com Jesus, isso é que é vida, carregando a cruz. Tem mesa preparada para você. Se você sente vontade de vir à frente receber oração, meu querido, não se sinta constrangido. Saia do seu lugar, venha até aqui que nós queremos orar por você. Venha aqui receber oração. Venha participar da mesa. A mesa está posta aqui para nós. Venha em nome de Jesus. Não há prisão que Jesus não tenha poder de sanar. Não há causa que dure para sempre, não há. Venha receber oração. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. Amém. São estes os nossos irmãos. Depois eu quero falar contigo, Cléo. São estes os nossos irmãos, né? Então vamos orar ao Senhor. Ergam as mãos para cá, ergam aí na galeria. Vocês estão um pouquinho mais perto do céu. Vamos suplicar por estes irmãos aqui que vieram à frente. Eles foram tocados pela palavra. Precisam de um milagre, todos nós. Mas vamos orar por estes nossos irmãos, amém? Aproveitemos e vamos orar pela nossa nação, para que o Senhor nos livre de toda e qualquer prisão demoníaca preparada contra nós, amém, meus irmãos? Ergam as mãos aí. Santo Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome por Tua fidelidade, por Tua misericórdia, por esta oportunidade tão especial que tivemos em mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, juntos louvando o Teu nome, ouvindo um pouquinho mais da Tua palavra, que nos garantiu hoje liberdade, que nos garantiu hoje que o Senhor muda a história, como mudou a história de Joaquim. Eu não sei quais são as necessidades de cada um aqui à frente, eu não sei quais são as necessidades talvez dos demais, eu sei, Senhor, que o Teu povo clama por Ti, por eles e por todos nós aqui. Pedimos uma bênção especial a favor de cada um, de cada família representada. Na autoridade do Teu nome, nós repreendemos toda e qualquer prisão e ordenamos mudança, e o Teu nome que seja louvado. Pedimos uma bênção especial sobre nós, brasileiros que Te servimos, Senhor, que confiamos na Tua palavra, que respeitamos a Constituição do país, mas que temos a Tua palavra como maior bússola de conduta moral e ética na nossa vida. Nós Te pedimos uma bênção pela nossa nação. Repreende no Teu nome todo o mal, todo o principado, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a violência, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor mude a história do nosso país, e o Teu nome seja glorificado. Deus, nós sabemos que vivemos os últimos tempos, sim, temos a plena certeza, mas nós confiamos no poder da oração.
ainda vidas precisam se render a Ti, ainda existe promessa. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que seja repreendido todo o mal. Deus justo que estabelece, que tira e que está de olho em tudo isto e que vai fazer um movimento a nosso favor. E o Teu nome há de o Teu nome há de ser glorificado. Nós cremos na Tua fidelidade. Sangue sobre a terra derramado, mas o Senhor poupando os Teus justos. O Senhor sangue da mentira, Deus sangue da corrupção, anda calamandio de calamandiosia, sangue da murmuração, do sacrilégio. O Senhor Deus fará um rebuliço nesta nação tão grande, que tinirão os ouvidos de todo mundo, e saberão que Deus manda e comanda esta terra. Deus sentencia, ande calamando de calamandiosia. Não há quem te afronta, Deus, e continua vivo. Há um povo que clama por Ti, e o Deus grande vai mostrar-se grande. Deus, quanto sangue de Jezabel lambido pelas vielas, porque o Senhor mostrará que acima de qualquer constituição existe um Deus grande e vivo, que faz milagre e que não se permite ser zombado. Ai, quantos ouvirão e dirão: Deus é grande, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, porque o tempo virá de um ajuste do céu. O tempo virá em que o Senhor provará grandeza sem ter necessidade de provar, mas Ele foi desafiado e Ele não aceita desafio. Então o nome dEle há de ser louvado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos guardados, a nossa família guardada, o Teu nome glorificado, e nós veremos a notícia da Tua grandeza, da Tua fidelidade acima de todas as coisas, que não precisa de resultado de urna, que não precisa para mostrar grandeza e fidelidade dEle. O tempo da vergonha virá. O tempo da vergonha virá. O tempo da vergonha virá. Deus há de desmascarar. Haja prisão, haja sepultura. Deus vai desmascarar, e a terra vai dizer: Deus é grande e poderoso. E lá naquela nação existe um Deus fiel, existe um povo que sabe orar, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Em nome de Jesus, aleluia. Meu Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia, e que o Teu nome seja louvado acima de tudo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.